Números capítulo 15. Queria que você criasse expectativa no seu coração, porque hoje Deus vai falar muito com você. Se prepare para isso. Números capítulo 15, capítulo 9, desculpa. Capítulo 9, a partir do verso 15. Perdão. Diz assim, ó: no dia em que foi erguido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Assim era contínuo. A nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam segundo o mandado do Senhor, se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Verso 19 diz: quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam, e segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite. Erguendo-se a nuvem, partiam. Verso 22. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados. E não lhe punham em marcha, mas erguendo-se ela, partiam. Segundo o mandado do Senhor se acampavam, e segundo o mandado do Senhor se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Só até aí. Irmãos, eu quero começar falando algo para você. Quem aqui já, perguntando algo para você, quem aqui já usou GPS? Já usou GPS? Bom, hoje em dia é muito fácil encontrar o endereço, né? Você digita lá o endereço no Maps, ou em outro aplicativo, outro é Waze, né? Estou fazendo propaganda aqui no negócio. Tá baixo? E a gente... E eu quero que você pare para pensar no GPS. O que é um GPS? Na verdade, o GPS serve para nos ajudar a encontrar o endereço, né, quando nós vamos visitar um familiar em outro lugar, e por aí vai. Esse texto que nós lemos, ele fala do primeiro GPS da humanidade. Não sei se você percebeu. Piorou, né? Oi. Não sei se você percebeu, mas fala de uma nuvem. O texto fala da nuvem. Deus, depois do povo sair do Egito e peregrinar pelo deserto, Deus queria direcionar ou conduzir o povo, para que o povo não fosse errante no deserto. E assim é com você e comigo. Deus deseja dirigir a sua vida. Deus deseja direcionar a minha vida. Deus tem o interesse, irmãos, em nos guiar. Amém? E o Espírito Santo é que faz esse papel. O Espírito Santo é o nosso guia. E o texto diz que Deus, durante o dia, mandava a nuvem que cobria todo o povo. E essa nuvem andava de tempos em tempos. Quando a nuvem andava durante o dia, e ela servia durante o dia para proteger o povo do calor, não sei se você já teve a oportunidade de estudar um pouco sobre o deserto. Nós tivemos em 2015 a oportunidade de um deserto de En-Gedi. E lá no deserto é o seguinte, nós fomos numa festa lá, irmãos, deu 5 da tarde, estava um calor, irmãos, 5h40, 18 horas,
de repente veio um frio, mas veio um frio que ninguém explicava. Mas é a característica do deserto. Durante o dia faz muito calor, e em alguns desertos pode chegar até 50 graus, 45, 50 graus, e à noite faz muito frio, em alguns lugares pode ficar até abaixo de zero. Então, a temperatura no deserto, ela oscila muito. Então, o que Deus fez para direcionar o povo? Durante o dia, para proteger o povo do calor, olha que Deus maravilhoso. Deus é cuidadoso, irmãos. Deus cuida de você. Deus cuida de mim. Durante o dia, Deus mandava a nuvem para proteger o povo, mas também para direcionar o povo. E à noite, mandava a coluna de fogo para proteger do frio e também continuar conduzindo o povo, porque em alguns momentos ele queria que o povo caminhasse à noite. E essa nuvem era o GPS daquele povo. A nuvem é quem direcionava o povo no deserto. E é interessante nós analisarmos que Deus, ele não jogou o povo, tirou do Egito e botou assim, ó, agora se virem aí. Irmãos, Deus tem interesse em todas as áreas das nossas vidas. Todas. Pastor, Deus vai ter interesse na minha vida financeira? Tem. Ele tem uma prosperidade para você. Mas pastor, Deus tem interesse na minha vida emocional? Tem. Irmãos, a vida de Davi é brilhante. Quantas e quantas vezes Davi falou com a própria alma? Porque está abatida a minha alma. Deus tem interesse nas suas emoções, nos seus sentimentos? Tem. Ele quer te ver feliz, servindo a Ele. Não essa felicidade que o povo prega lá fora. Essa felicidade que diz, não, o importante é ser feliz. Irmão, o importante é glorificar a Deus e ser feliz. E nesse texto eu percebo que eu gosto muito de analisar os textos principalmente na época do deserto. E eu quero tirar hoje com você aqui algumas lições que eu aprendo nesse texto e com esse povo. O que eu aprendo com esse texto, irmãos? Coisas simples, mas que mostram exatamente como nós devemos estar. Preste atenção. O que eu aprendo com o texto? Primeiro, que eu preciso estar atento ao tempo de Deus. Você já ouviu aquela frase que diz, o tempo de Deus não é o seu? Isso é uma verdade, irmãos. É uma grande verdade. O seu tempo não é o tempo de Deus. O meu tempo não é o tempo de Deus. Existem momentos, e agora quem está falando isso para você é alguém que está sendo tratado nessa área, porque eu sou muito imediatista. A França sabe disso. Eu gosto que as coisas aconteçam na hora. E às vezes Deus fala assim, ó, não é na sua hora, bonitão. É na minha hora. Não é no seu tempo, é no meu tempo. Não é do jeito que você está pensando. E o texto nos ensina isso. Eu fiz questão de ler o texto todo, por quê? Porque a Bíblia diz, nesse texto, que a nuvem vinha, e ela pairava, parava, e o povo ficava ali. Mas não tinha um tempo determinado para essa nuvem ficar, tanto durante o dia como à noite. Então o que acontecia? A nuvem podia andar, parar, ficar um dia, e depois andar, segundo a vontade de Deus. Agora vamos imaginar o povo no deserto. O povo era peregrino, eles eram nômades, eles carregavam seus pertences, suas mudanças, tinham seus animais, tinham crianças, e é comum, que judeu tem muito filho, irmãos. Povo para ter filho é judeu. Eu fico imaginando aquele povo andando e de repente a nuvem para e fala, opa, agora é o tempo do descanso. Agora é o tempo que eu vou ficar aqui, vou estender minha rede, vou montar minha tenda aqui, está tudo certo. Isso é tipo 6, 7 da manhã, vamos imaginar. E quando dá 5 da tarde a nuvem anda. Eu comecei te falando que o papel da nuvem, primeiro é direcionar, mas também proteger. Irmãos, por que muitas pessoas perecem? Porque elas querem que Deus faça as coisas no tempo delas. Eu fico imaginando naquele momento, forrei aqui, estendi a minha rede, montei meu tabernáculo, minha casa, tudo certinho, dei banho nas crianças, botei as crianças para dormir, de repente eu olho para o alto e a nuvem anda. Irmãos, o povo tinha duas alternativas. Ou levanta acampamento e segue a nuvem e vai para onde Deus mandou, ou fica desprotegido. Tem muito casamento desprotegido.
porque você quer as coisas no seu tempo e na sua hora. Tem muitos irmãos desprotegidos, porque acham que Deus tem que fazer no seu momento, na sua hora. O tempo de Deus não é o nosso, irmãos. Eu fico imaginando aquele povo, pensando, poxa, já estou um mês aqui, por que essa nuvem não anda? Eu quero ir logo para lá. E Deus mantinha a nuvem parada. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, amém? E quando nós não aceitamos o tempo de Deus, sabe qual a mensagem, qual o recado que nós mandamos para Deus? Deus, o Senhor não é capaz de controlar a minha vida. O Senhor não é digno de ser meu Senhor, meu dono. Todas as vezes que você quer ou acelerar o processo, ou atrasar o processo. Porque quando a nuvem anda e eu fico parado, não entendo o tempo de Deus, eu estou perdendo tempo e atrasando os processos que Deus tem para a minha vida. Irmãos, vou falar algo aqui que tem tudo a ver com o texto. Quantos irmãos com a vida parada? A nuvem já andou. Você está esperando o quê para ir atrás dela? Falta o quê, irmão, para você ir atrás da nuvem? Deus me deu essa palavra na semana que eu decidi vir para Arraial da Ajuda. E foi uma das últimas palavras que eu ministrei na igreja Semear. Eu falei, irmãos, a nuvem andou para mim. E a nuvem está se direcionando lá para Porto Seguro, Arraial da Ajuda. Irmãos, não vou mentir para você, não foi fácil. Não está sendo fácil. Mas eu sempre tive o entendimento. Se a nuvem andou, eu preciso ir atrás dela. Porque ela representa a vontade de Deus. Agora se eu falo, não, beleza, Deus mandou, daqui a um ano eu vou. Irmãos, não tem daqui a um ano. Não é amanhã. Se a nuvem andou hoje, é para você ir atrás dela hoje. Eu quero associar esse paralelo, fazer um paralelo com os seus dons e talentos. Tem muita gente talentosa me ouvindo e me assistindo aqui hoje. E Deus já falou com você sobre os seus talentos. A nuvem já andou. E você está esperando o quê? Está esperando o dia o Senhor da Seara vir perguntar, e aí, cadê os frutos? Irmãos, não esconda seus talentos. Se a nuvem andou, vá atrás dela. É a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Porque se você não aceita a vontade de Deus, você está se rebelando contra Ele. Preste muita atenção nessa palavra dessa noite. Porque a nuvem já andou para algumas pessoas aqui. E você está esperando o quê? Ganhar dinheiro? Se estabilizar financeiramente? Se organizar? Irmãos, a nuvem andou. Não tem que perder tempo com nada. Vai atrás. Se Ele é o dono do ouro e da prata, se Ele de fato é o Senhor da sua vida, você não vai esperar nada acontecer. Você vai atrás da nuvem. Não perca a oportunidade. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem algo muito grande para fazer através da sua vida. Mas se você continuar perdendo o time, o tempo, se você continuar vendo, a nuvem andou. Irmãos, tem pessoas que sabem que a nuvem andou. Tem pessoas que estão me ouvindo aqui que já viram a nuvem andar. E elas sabem que elas ficaram para trás. Estão olhando a nuvem andar. Olha, lá embaixo a nuvem, foi embora. Você quer ficar desprotegido mesmo? É sábio ficar desprotegido? É uma decisão inteligente não querer andar debaixo da nuvem, irmãos? Irmãos, tem muitos irmãos vivendo uma frieza espiritual. E ela é representada pelo frio do deserto. Sabe por que você está nessa frieza? Porque a nuvem andou, você está durante a noite sentindo frio. Você não tem mais a coluna de fogo para te aquecer, para te proteger do frio. Tem muitos irmãos com a cabeça quente, estressados, nervosos, e tá uma loucura. Sabe por quê? Porque você está no calor do deserto. A nuvem já andou e você acha que a sua vontade é melhor que a vontade de Deus. Perde tempo não, irmãos. Se você perceber nessa noite que a nuvem andou, não perca tempo. Porque a primeira coisa que eu percebo nesse texto é que é necessário eu entender o tempo de Deus. Verso 19 diz:
quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo. Então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Quando a nuvem parava, era o momento do povo parar, não era o momento do povo andar. E tem uns apressadinhos ansiosos. Não, no meu tempo, na minha hora, do meu jeito. Verso 20. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam, e segundo a ordem do Senhor, partiam. Eu vou repetir algo de forma intencional. E você repete a última parte. A vontade de Deus é boa, perfeita e por que você não aceita essa vontade boa, perfeita e agradável? Eu falo muito com a pastora Xana. Irmãos, nós precisamos fazer do evangelho mais prático e menos teórico. Nós temos muitas teorias, muitos discursos bonitos. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas você está disposto a se submeter a ela? Você está disposto a se submeter à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável? Se você está disposto, você está andando debaixo da nuvem. Você não perdeu o tempo, você não perdeu o time. É importante, irmãos, é extremamente importante discernirmos o tempo certo. Existe, Eclesiastes capítulo 3, Salomão nos ensina que existe um tempo certo, determinado para todas as coisas. Existe o tempo de andar, de caminhar, de avançar, mas tem o tempo de parar. Existe o tempo de parar e ouvir a voz de Deus. Cuidado com a sua vida agitada. Cuidado com a sua vida frenética. Talvez você já tenha passado errado o tempo. Talvez a nuvem já andou e você está preocupado com tantas coisas. Segunda coisa que eu aprendo com o texto, vou correr por causa do tempo, é que não podemos nos distrair. Imagina a nuvem parada sobre a minha cabeça e de repente a nuvem anda e eu não percebo. Quais são as distrações que estão hoje atrapalhando a igreja? Redes sociais, o próprio humanismo, a própria visão terrena, pessoas que são apegadas às coisas terrenas. Irmãos, estávamos conversando esses dias, ontem a gente estava até conversando sobre isso, eu, a Vanessa, na verdade no dia do batismo, né? A bispo, o França e a Vanessa, sobre pessoas que hoje vivem de fofoca. Pastores ou homens que se autodenominam pastores, apóstolos, bispos e por aí vai, que eles não pregam a palavra de Deus. Mas quando um pastor fala algo que eles não concordam, o que eles fazem? Vão nas redes sociais e começam a marretar aquele irmão, aquele pastor. Distrações. Irmãos, vou te fazer uma pergunta, responda para você. Hoje, domingo, muitos não trabalharam. Quanto tempo você se dedicou na sua leitura da palavra e na sua oração? Há um tempo atrás, há 1 ano e meio atrás, lá na igreja, lá em Campos, nós entramos num propósito, irmãos. E o legal foram os testemunhos. Nós entramos num propósito de ficar sem rede social e não pegar, pôr a mão no celular, não sei que fosse a trabalho, é claro, para abrir nada antes de ler a nossa Bíblia. Irmãos, nós começamos a ouvir testemunhos de irmãos que pareciam que estavam em crise de abstinência. Alguns irmãos não conseguiam, eles ficavam agitados, nervosos, e alguns falavam assim: pastor, eu não conseguia, na primeira semana eu não conseguia ler a Bíblia, eu não conseguia me concentrar. Eu falei, por quê? Porque meu pensamento era, pega o celular, e a direção era, não leia no celular a Bíblia, leia na Bíblia mesmo, física, de papel. Irmãos, que experiência maravilhosa que nós tivemos, porque durante um mês, acho que foi um mês, nós ficamos sem priorizar coisas que nos distraíam. O que tem te distraído? São as críticas? Você gosta de criticar? Tem tanta coisa boa para você valorizar e você está criticando. É uma distração. Rede social, fofoca, e por aí vai. Quais são as distrações que têm te impedido de seguir a nuvem, irmãos? Estamos tão distraídos. Eu quero te falar algo, a nuvem andou, irmão. Liga o GPS,
Fique atento ao que Deus está fazendo. Prova disso, irmãos, é quando Deus dá uma palavra como essa. Irmãos, todos estão ouvindo a mesma palavra. Todos estão tendo a mesma oportunidade. Mas alguns vão aproveitar, vão levar essa palavra não só para a mente, mas para o coração, para que isso venha gerar frutos no coração dela. Mas outras pessoas não vão valorizar isso. A culpa é da semente? Não é. A culpa é da terra, que talvez esteja já dura, talvez esteja como aquela parábola, talvez o nosso coração já esteja como aquele solo à beira do caminho. A terra já está dura, a semente não consegue penetrar. A nuvem andou, irmãos, e você está distraído com tanta coisa, está distraído com os seus ressentimentos. Irmão, em nome de Jesus, se você precisa perdoar alguém, perdoe. Irmãos, o que eu mais vejo nos dias de hoje são pessoas que a nuvem já andou, elas estão presas lá atrás a coisas que aconteceram, a palavras que proferiram, atitudes que você não concordou. Até quando você vai ficar preso a essas coisas? Distraído com mágoa, com ressentimento, falta de perdão? Até quando? Estamos tão distraídos que não deixamos reverberar a palavra pregada no culto. Nós fazemos questão de propagar as declarações do inferno. Há um tempo atrás, uma cantora famosa falou que ela ia macetar o Apocalipse. Irmãos, eu vi muitos crentes indo para a rede social e dando sua opinião. Isso é legal. Mas logo depois não foram compartilhar um versículo, uma palavra que Deus ministrou no coração, porque estão distraídos, querendo saber o que as outras pessoas estão falando. Irmãos, nós estamos tão preocupados com o que o outro está falando, que Deus está bradando dos céus e nós não estamos ouvindo. Estamos tão preocupados com as reações das pessoas que nos ouvem, que nos veem, que não nos preocupamos em agradar a Deus. Estamos tão preocupados em agradar o nosso irmão, que esquecemos que precisamos agradar a Deus. Distrações, irmãos. Estamos tão focados na vida do nosso irmão, distraídos com o que estão falando e fazendo. Olha a roupa que aquela irmã está usando. Olha o carro que aquele irmão chegou. Alex está de bigode. Olha isso, olha aquilo. Estamos tão preocupados com o que o irmão está falando e fazendo, e não ouvimos mais a voz de Deus. Sabe por quê? A nuvem já andou. Você está distraído. Irmãos, para pensar. Todas as nossas crises, todas elas começam por causa de fraquezas nossas. Elas começam por causa de vacilos nossos na nossa vida espiritual. Cuidado com as distrações. Eu percebo que tem irmãos que eles valorizam. Uma vez um irmão virou para mim, eu não era nem pastor ainda. Irmão Jedson, eu descobri algo. Eu falei, Deus deu uma revelação a esse irmão, né? Falei, irmão, o que aconteceu? O diabo quer me matar. Está na Bíblia. Desde que eu comecei a ler a minha Bíblia 26 anos atrás, eu sei disso. E não só matar, roubar e destruir. O diabo quer me matar, ele está furioso. Só voltou a falar aleluia. Ele está furioso comigo. Eu falei, e daí? Não, porque eu preciso vigiar. Eu falei, quanto tempo você está na igreja? Quase 6 anos, quase 5 anos. Eu falei, você chegou a essa conclusão hoje? Aí eu percebi, irmãos, estava tão distraído com outras coisas que não tinham nada a ver com o reino de Deus, que ele foi perceber anos depois que o diabo estava furioso com ele. Irmãos, o que Deus, presta atenção, o que Deus um dia já entregou na sua mão e você escondeu, guardou, reteu, a nuvem já andou e você está segurando. Não, Deus, eu não quero fazer isso, porque lá atrás aconteceu assim, porque um dia fizeram assim. Senhor, vamos imaginar que esse microfone seja o meu talento, seja um dom. Eu peguei e falei, não, Senhor, não quero usar isso aqui não. Não, Senhor, não vou usar. Não vou usar porque pessoas... Irmão, se Deus mandou, faça. Eu contrariei muitas pessoas vindo para Arraial da Ajuda. Eu contrariei pessoas que eram importantes para mim.
que são importantes para mim. Esses dias, Vanessa comentou assim, eu não vou lá na igreja semear não, porque alguém vai brigar comigo. Tiveram pessoas que ficaram contrariadas com a minha vinda para cá. Mas eu não estou preocupado, irmãos, em agradar pessoas somente. Eu estou preocupado em agradar a Deus. Se agradando pessoas eu estou agradando a Deus, para mim eu estou agradando a Deus, glória a Deus. Agora, agradar pessoas e esquecer da vontade de Deus é deixar a nuvem ir embora e ficar desprotegido. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, irmãos. Eu não vou perder a oportunidade de agradar o meu Deus. Estamos distraídos, falando mal das pessoas. A religiosidade, irmãos, nos faz olhar para o que não tem valor. É uma verdade. A religiosidade nos faz enxergar o que não tem valor algum. Estamos distraídos, com medo do futuro da humanidade. Irmãos, nosso lugar não é aqui não. Nosso lugar não é aqui. Estamos de passagem, irmãos. E se você não entende isso, se você não concorda com isso, é porque você não experimentou um novo nascimento. Deus tem algo maravilhoso para mim e para você no céu. Mas estamos preocupados com as coisas terrenas, focados nas coisas que não têm valor. Tem sim, pastor. Minha casa custa R$1 milhão. Isso é mais valioso do que a sua vida eterna? Isso é mais valioso do que ganhar uma alma para Jesus? Irmãos, em nome de Jesus, se deixe gastar pela obra de Deus, pelo reino de Deus. Irmãos, eu falo isso com propriedade. Desde 1997, quando eu me converti. Irmãos, um mês depois da minha conversão, eu já estava envolvido nas coisas da igreja. Um mês depois, irmãos. Mas era muito novo, de fato, irmãos. Tinha muita coisa para Deus fazer na minha vida. Mas eu de cara, eu já entendi. Eu fazia tudo no mundo. Eu era o cara que me destacava no mundo. Então agora eu vou fazer isso para Deus. Eu vou entregar o meu melhor para Deus. Se eu fazia o melhor para o diabo, eu vou fazer qualquer coisa para Deus? Ou não? E desde 1997, eu trabalho para o Senhor. Hoje, eu tenho a honra, porque é uma honra, de viver no ministério. Mas nos meus 26 anos, eu nunca pensei em dinheiro, irmãos. Dinheiro é bom. Eu preciso de dinheiro. Todos nós precisamos. Mas o meu foco nunca foi dinheiro. O meu foco nunca foi esbanjar dinheiro. Se Deus me prosperar, amém. Mas o meu foco sempre foi ajudar pessoas. Quando nós estamos debaixo da nuvem, nós enxergamos o que de fato tem valor. Quando estamos fora da nuvem, só olhamos o que não presta. Terceiro, antes de ir para o terceiro, deixa eu contar uma história para você. Falando de distração. Um dia, Jesus falou para os discípulos assim, eu vou orar e vocês podem ir para o barco, podem atravessar para outra margem. E os discípulos obedeceram e foram. No meio da noite, na madrugada, Jesus vem andando sobre as águas. Imediatamente os discípulos pensaram que era o quê? Fantasma. É um fantasma! Meu Deus, os discípulos acreditavam em fantasma. É um fantasma! É um fantasma! E Jesus falou assim, calma aí, seus cabeção, sou eu. Aí Pedro imediatamente falou, se é o Senhor, me manda ir ter contigo. E a Bíblia diz, irmãos, que, tirando Jesus, né, que não tem comparação, o único homem que andou sobre as águas foi Pedro. Só que existia uma tempestade. Só que Pedro se distraiu, olhando para o vento, para as ondas. E o que aconteceu com Pedro, irmãos? Ele afundou. Talvez tenha sido a oração mais rápida da Bíblia. Senhor, socorre-me. Sabe por que algumas pessoas estão afundando? Você está muito distraído com o vento e com as ondas. Você está muito distraído com as coisas que não têm relevância para Jesus. Se você estiver com a sua vida firmada na palavra de Deus, firmada em Deus, com os seus propósitos de vida, irmãos, responda para você essa pergunta, que é muito importante. Talvez essa seja a pergunta de milhões. Qual o seu propósito de vida?
Se você não tem definido aonde você quer chegar, sua vida não tem sentido. Não tem como caminhar com Jesus e falar assim, ó, deixa a vida me levar. Irmãos, tem isso não. Deus tem um plano para você e para mim. Deus tem um plano traçado, irmãos. Agora, eu preciso tomar a iniciativa e falar, Senhor, eu quero que esse plano seja para mim de fato. Eu quero viver esse propósito, ou esses propósitos do Senhor para a minha vida. Não viva essa vida sem sentido, que não sabe onde vai chegar. Está que nem Dilma. Nós não temos meta, mas quando atingir a meta, a gente dobra a meta. Tem pessoas que, se eu perguntar aqui hoje, qual a sua perspectiva de futuro? Não sei. Isso me faz lembrar da minha adolescência e juventude, porque antes de conhecer a Cristo, as pessoas me perguntavam, e o seu futuro? Não sei. Eu não tinha perspectiva de futuro. Eu não sabia onde eu queria chegar, irmãos. E quem não sabe onde quer chegar, não chega a lugar nenhum. Já está programado na sua mente aí. Quando eu der a bênção apostólica aqui, a oração final, já está programado na sua mente o trajeto que você vai fazer para a sua casa. Você sabe onde você vai chegar hoje à noite, depois do culto. Ou se você vai lanchar, não sei. Se você vai em outro lugar. Mas a verdade é, se você não tem perspectiva de futuro, tem algo errado com você. Isso mostra que a nuvem está andando e você está perdido. Irmãos, fazendo um paralelo e uma brincadeira com o texto, tem muitos irmãos no deserto assim, ó, perdidos. Você já viu os filmes onde as pessoas vão tentar achar um rumo no deserto e elas andam em volta de si mesmas? Por quê? São perdidas. Tem muita gente no deserto assim, ó. Para onde eu vou? Aí vem o terceiro ponto. O terceiro ponto é que devemos olhar para o alto. Sabe por que algumas pessoas estão perdidas? Porque elas pararam de olhar para a nuvem. Repare que o texto diz que eles ficavam atentos à movimentação da nuvem. Estar atento à movimentação da nuvem é estar atento à vontade de Deus, que é boa, perfeita e por que você não consegue aceitar a vontade de Deus para a sua vida? Porque talvez você não esteja olhando para o alto. A nuvem se movimentou, irmãos. Você está parado esperando o quê? Está olhando para qualquer coisa. A nuvem está lá, se movimentando, e você está aqui, distraído, olhando para qualquer lugar, para qualquer pessoa, e não está olhando para a nuvem. Não perca a oportunidade de cumprir com os propósitos de Deus para a sua vida, porque as consequências podem ser catastróficas. Tem um grande cantor da nação, que para mim é a maior referência de louvor e adoração da nação. Uma vez ele deu um testemunho, falando que, e ele é torcedor do Vasco, assim como eu, que perdeu hoje, por sinal, ia ter o jogo do Vasco, era um sábado, um domingo, acho que era um domingo, e um outro irmão chamou ele e falou assim, fulano, vamos lá orar porque o irmão está em estado terminal, vamos orar por ele lá, para ele aceitar Jesus, para que a vontade de Deus prevaleça, se a vontade de Deus for, né, que ele seja levado, mas que ele vá salvo, se for curar, mas que ele seja curado e crendo em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele era uma referência da música da nação, e ele contando um testemunho falando assim, não, eu não vou agora não, tem jogo do Vasco, depois do jogo nós vamos. Depois do jogo do Vasco, eu vou com você. Irmãos, o irmão morreu. Acabou o jogo, ele pega o telefone, liga para o irmãozinho, e irmãozinho, vamos lá orar para o irmão? Tarde demais. O cara morreu, sem conhecer Jesus. Porque em algum momento, aquele irmão estava olhando para as coisas terrenas. Pastor, o senhor está querendo dizer que não pode assistir futebol? Muito pelo contrário. Hoje, Léo foi lá assistir um pouquinho do jogo comigo, né, Léo? Ver o meu Vasco perder de novo, mas tudo bem. São Paulo está ganhando? Não, que Marcos está rindo de mim ali. O São Paulo está ganhando? Perdeu também? Não tem nada de errado com o jogo. O que tem de errado são as prioridades.
Vou abrir meu coração para você. Muitos de vocês poderiam estar no culto hoje de manhã. E não estavam. A nuvem já andou, irmãos. Veio uma irmã visitante aqui hoje. Veio de longe. Vergonha, irmãos. Fiquei com vergonha. A irmã veio aqui e falou assim, eu já estava orando para encerrar. Ela, eu vim para o culto. Irmãos, eu fiz o culto com ela de novo. Eu dei a palavra. E a irmã saiu daqui impactada. Ela entendeu, aquela irmã, lá de Niterói, nem daqui da cidade. Aí aquela irmã entendeu que a nuvem estava andando, ela precisava seguir a nuvem. E ela comentou comigo assim, ó, Deus me mandou vir aqui hoje. Pastor, eu estava descansando. Glória a Deus. Eu tenho é uma coisa minha, tá? Se eu estou disposto a acordar todos os dias, 5h30, 6 horas da manhã, por causa do meu trabalho, e 6 dias na semana, eu sou rigoroso, eu acordo 5h30 da manhã, pastor, eu faço o meu devocional, espero que todos façam, leio minha Bíblia, eu oro, eu louvo, eu adoro ao Senhor, depois eu vou para o meu trabalho, eu não chego um dia atrasado, eu sou um exemplo, glória a Deus por isso. Mas se um dia na semana você não consegue fazer isso para Deus, quem é a sua prioridade? É o dinheiro? É o poder? É o status profissional? Pastor, então está dizendo que eu não tenho que descansar? Irmãos, descanso é bíblico. É bíblico. Eu estou falando de prioridades. Através das nossas atitudes, nós mostramos quem de fato governa a nossa vida. A nuvem já andou, irmão. Nós estamos distraídos. Não estamos olhando mais para o alto. Você já parou para pensar que uma oportunidade está na casa do Senhor, a oportunidade de Deus transformar a sua vida? Nessa área que você está pensando agora aí. Irmãos, eu sou fominha. Não é porque eu moro aqui não. Eu sou fominha. O que eu estou falando para você, eu não estou vivendo agora. Nós sempre vivemos isso. Morávamos longe da igreja. Lá em Campos, a cidade é cortada por um rio, Rio Paraíba do Sul. E tem o lado A e o lado B. Tem Guarulhos e tem o centro, chamado cidade. Nós morávamos, como se fosse Niterói e Rio. Nós morávamos em Guarulhos, irmãos. Não perdíamos um culto. Carro lotado, com 9 pessoas. Já cheguei a colocar 16 pessoas no meu carro. Porque os irmãos eram necessitados, então não tinham condições de ir para a igreja. Eu levava e trazia no meu carro. 30 h 35 minutos da minha casa até a igreja. Nós não perdíamos um culto. Não chegávamos um culto atrasados. Não estou dizendo que nós somos melhores do que ninguém. Só estou te mostrando questão de prioridade. Mas pastor, o culto 8h30 da manhã é muito cedo. Se eu chegar aqui hoje e falar assim, ó, você, aí usa o seu nome aí, você acabou de ganhar uma passagem, pensa aí no país que você tem vontade de viajar e conhecer. Você ganhou a passagem para esse lugar, mas ó, o ônibus sai daqui 5h30 da manhã, tá bom? Irmãos, 4h30 você está aqui na porta da igreja. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque é importante para você. E se para adorar Jesus você não consegue estar aqui no culto 8h30, porque talvez ele não seja tão importante. A nuvem anda, irmãos. A nuvem anda. E se eu e você estivermos olhando para baixo, se eu e você estivermos distraídos, nós não vamos aproveitar tudo que Deus tem para a gente. Um dia, um anjo chamado Lúcifer, deixou de olhar para Deus. Ele deixou de contemplar a glória de Deus. E começou a olhar para ele e falar assim, eu mereço essa glória. Eu mereço sentar no trono do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso. Foi expulso do céu, irmãos. Deixa eu te fazer uma pergunta, estou encerrando. O que são demônios? Demônios, presta atenção, demônios são anjos caídos. Anjos que um dia contemplaram a glória de Deus.
mas que decidiram parar de contemplar. Não estou chamando ninguém de demônio, não, pelo amor de Deus. O que eu estou querendo te dizer é que quando nós deixamos de olhar para a nuvem, nós perdemos o nosso propósito de vida. Os anjos foram criados para glorificar Deus todos os dias. Santo, santo, santo. Mas aqueles anjos, terça parte dos anjos, decidiram, irmãos, parar de contemplar a glória de Deus. Aqueles anjos decidiram, junto com Lúcifer, deixar de contemplar a glória de Deus. Uma vida com propósito é uma vida de uma pessoa que segue a nuvem, está debaixo da nuvem. Irmão, em nome de Jesus, se a sua vida está parada, se o seu ministério está parado, se você não é capaz de servir na sua igreja, reveja os seus conceitos. Essa igreja precisa de você. Ah, pastor, já estou aqui há muito tempo, não interessa. Essa igreja precisa de você. Estamos sofrendo para montar uma equipe de recepção, que eu já estou com uma ideia aí, e de estacionamento para botar os nossos carros. Cadê os homens da nossa igreja que não conseguem fechar uma escala? O irmão Lucas está lá hoje, na porta. Acho que é a terceira vez, só esse mês que ele está lá. Terceira? É. Ele nem entendeu que não é isso mesmo, show. É a terceira? Terceira vez que ele está lá. Se sacrificando para servir a igreja. Somos capazes na nossa vida por muitas coisas e pessoas, mas não somos capazes de entregar nossa vida por amor a Cristo, irmãos. Estamos muito cheios de vontades. A nuvem já andou, nós estamos, não, a minha vontade que é boa, perfeita e agradável. Mas Deus falou, a nuvem andou, irmão. Não, é do meu jeito, é da minha forma. Você está perdendo o seu tempo, irmãos. Nessa briga com Deus, você vai perder. Experiência própria, eu já perdi muitas batalhas com Deus. Nessa birrinha sua de não querer mergulhar no que Deus tem para você, porque você acha que tem que ser do seu jeito ou no seu tempo, porque você não está olhando para a nuvem. Não, do meu jeito, irmãos, cuidado. Deus essa noite está trazendo uma palavra de direcionamento para as nossas vidas. Fique de olho na nuvem. Se não andou ainda, ela vai andar em algum momento. Como que você vai proceder? A gente precisa tomar muito cuidado, irmãos, para não cairmos nas garras da religiosidade. Pastor, o que é religiosidade? São pessoas que sabem exatamente o que precisam fazer, estão aqui de corpo presente, já sabem a liturgia do culto. Cronometrado, agora é a hora da oferta, agora é isso, agora é aquilo. Elas já se acostumaram com o culto. Elas já se acostumaram a fazer. E já fazem no automático. Trazem, às vezes, quantias altas de oferta, mas não conseguem tocar o coração de Deus com essa oferta. E já estão no automático. Já perderam a essência. Irmãos, ainda dá tempo de voltar para baixo da nuvem. Ainda dá tempo de falar, Senhor, eu quero estar debaixo da nuvem. E se você deseja nessa noite, eu quero orar por você. Fique de pé. Só você que quer oração. Porque eu já estou de pé. Eu não quero perder uma oportunidade de glorificar o meu Deus. Eu não quero perder a oportunidade de estar debaixo da nuvem e cumprir com os propósitos dele para a minha vida. Feche os seus olhos. Senhor, nessa noite nós entendemos a Tua palavra. E te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor, Deus, possa trazer ao nosso entendimento, ao nosso coração, a necessidade de andar debaixo da nuvem. Senhor, nós reconhecemos que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E nós não iremos, Senhor, retroceder, não iremos, Senhor, viver longe da vontade do Senhor. Se existe alguma área da nossa vida que está longe dos Teus propósitos, longe da vontade do Senhor, Pai, hoje nós colocamos diante de Ti. Eu não sei a realidade dos meus irmãos que estão aqui, mas eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor ouça a oração que eles estão fazendo agora. E eu te peço, Deus, para que o Senhor nos dê o privilégio
a alegria e a honra de andar debaixo da vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Te louvamos, Pai, por essa noite, por essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém?